palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Doze 46 e não 42. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Amém? Nestes dois versos nós constatamos que Jesus disse que era a luz que veio ao mundo, a luz de vida. Amém? Então é dessa forma que nós temos a encarar a Cristo aqui neste lugar e nas nossas vidas. Que Ele é a luz e nós somos resultado da sua vida de luz. Nós somos o efeito, o resultado daquilo que foi a sua trajetória, o seu ministério, o seu desempenho. Nós somos o resultado daquilo que é o seu sacrifício, daquilo que foi o seu sacrifício naquela cruz e de tudo aquilo que Ele pôde deixar como testemunho, como palavra viva e de luz. E por isso nós temos também, nós mesmos que somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo da promessa de Deus, temos nós também que ser partícipes dessa luz, desse mesmo caminhar. Amém? Irmãos, amigos, quão importante é que nós não somente sejamos ouvintes esquecediços, conforme diz a palavra de Deus, a qual relata nos Evangelhos e faz referência àquela passagem em que um homem era comparado, a vida de um homem era comparado como aquele que fazia uma casa, mas construía sobre a areia. Já todos nós ouvimos esta passagem. O outro construiu a sua casa sobre uma rocha. Depois, ao final, diz que realmente aquele que construiu sobre a areia era aquele que ouvia a palavra de Deus, mas não a praticava. Era aquele que agia na sua vida, embora vindo à igreja, continuava a agir de uma forma autómata, ou seja, sem qualquer tipo de temor diante da palavra de Deus e diante de Deus, sem tomar qualquer tipo de atitude diante do Senhor, diante de Deus na sua própria vida, esperando sempre receber dos outros o exemplo, esperando sempre receber dos outros a capacidade de encorajamento, esperando sempre que venha dos outros a sua dose de fé para Ele próprio guiar a sua vida. Não. Quando a palavra de Deus diz que a nossa comunhão com Deus é uma comunhão íntima e pessoal, significa dizer que muitas vezes nós, como igreja, como filhos de Deus, para realmente podermos ser filhos da luz, podermos ser também co-herdeiros em Cristo e realmente manifestarmos a luz maravilhosa de Cristo nas nossas vidas, nós próprios, individualmente, cada um, quando Deus nos fala, devemos tomar as nossas próprias iniciativas. Muitas vezes pode ser que aconteça que estejamos a vir à igreja e assistir a muitos cultos e a muita palavra de Deus, onde as mensagens são proferidas, onde os irmãos, os pastores, os diáconos, as pessoas vêm a nós e nos dizem: irmão, irmã, deveria mudar isto na sua vida, deveria ter mais atenção nesta área, deverias ter mais atenção naquela área, e nós constantemente rejeitamos essa palavra como sendo palavra vinda de homens, como sendo conselhos sem eficácia, quando na verdade o que estamos a desprezar e a menosprezar é a palavra de Deus para a nossa vida. E por isso não conseguimos muitas vezes refletir a luz de Cristo. Jesus Cristo deu um exemplo do que é ser luz. Ele próprio disse: eu sou a luz. E Ele deixou-nos esse testemunho, um testemunho de luz. E nós somos também filhos dessa luz. Nós somos o resultado dessa vivência. E de geração em geração a humanidade sempre se tem guiado por resultados da sua própria geração que os antecedeu. Jesus Cristo deixou-nos o exemplo da luz, ensinou-nos como se deve andar na luz, falou-nos como deveria ser a nossa atitude, mas se nós não assumirmos a nossa posição, se em nós não houver a preocupação, se em nós, em cada um de nós, como igreja individual, não como congregação, não como denominação, mas primeiramente como indivíduos, como filhos de Deus legítimos, se nós, pessoalmente, cada um de nós, não houver a inquietação, não houver esse fogo interior que arde em nós, que nos leva a tomar atitudes,
que nos leva a mudar de direções para que realmente a luz de Cristo se manifeste em nós, então a minha pergunta é: o que será da geração que aí vem? O que será da geração que está por vir? O que será, qual o testemunho? Da mesma maneira que Cristo deixou um testemunho, da mesma maneira que Cristo ensinou, qual é o testemunho que nós vamos passar aos nossos filhos e àqueles que estão por vir? Que luz transmitimos nós para eles? Que exemplo faremos nós? O exemplo de que vamos à igreja todos os domingos, esse exemplo não salva ninguém, nem serve de nada para ninguém. O maior exemplo é que em nós haja o fogo interior de poder querer tomar atitudes. Há pessoas que continuam a vir à igreja e continuam a cometer o mesmo tipo de actos. A falar da mesma maneira que falavam anteriormente. Ao final ainda vêm pedir oração. Ore por mim. O irmão já orou por si, o irmão já se pôs no seu lugar íntimo com Deus, a sós com o Senhor. O irmão já expôs esse lamento e de seguida já tomou alguma atitude em relação a isso? Ou fica naquele pensamento em que diz: eu não serei capaz, eu serei pecador porque a palavra de Deus me diz que eu sou pecador. Sim, somos pecadores. Sim, somos pecadores. Mas mediante a graça de Deus, temos remissão dos nossos pecados. Amém? Mas isso implica uma atitude. Isso implica um compromisso. A igreja mais falsa que pode haver, a pessoa mais falsa que pode haver, é a pessoa com falta de compromisso na sua vida. Uma pessoa que não tem compromisso com nada nem com ninguém, costuma-se dizer, não é de fiar. Não tem compromisso, não tem nada que esteja intrinsecamente relacionado com o seu ser. Então faz tudo aquilo que quer porque não tem compromisso. Mas quando na verdade há um compromisso, quando se assume um compromisso, e por isso o pacto da nova aliança é um pacto de sangue. Porque há um compromisso de sangue entre Cristo e a humanidade. E por isso Ele foi fiel até aos últimos dias. E por isso Ele resistiu. E por isso Ele pôde ser luz. Porque Ele sabia que o pacto ia ser selado com sangue. E esse pacto de sangue é um pacto forte, é um pacto profundo. Tem poder, tem força. E é inabalável. Por isso diz a palavra de Deus que a nossa fé deve ser uma fé inabalável. Mas o que é que acontece à nossa volta? Pessoas sem compromisso, pessoas cheias de dúvidas constantemente, pessoas sem firmeza, pessoas sem autoridade, pessoas sem compromisso. Deus vem a chamar-nos a uma igreja para ser luz. E para ser luz tem que haver um compromisso. E o compromisso, ele foi selado da parte de Deus connosco por meio do sangue do seu Filho. E nós temos também que ter compromisso com o Senhor. Porque senão pode acontecer que venhamos à igreja, mas as coisas nunca deixem de ser superficiais. E nunca venhamos a refletir a luz de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, a palavra de Deus diz, se os irmãos puderem abrir aí também, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz a palavra de Deus: mas todos nós, com o rosto descoberto, irmãos, como filhos de luz devemos saber algumas coisas. E uma delas que temos que saber como filhos de luz é que temos que andar de rosto descoberto. Eu já sei que aqui ninguém usa turbante. Eu já sei que aqui as mulheres não andam de rosto tapado. Mas não é esse tipo de cobertura que eu me estou a referir. Não é esse tipo de cobertura de que estamos aqui a tratar. Como filhos de luz, como uma igreja que quer refletir as maravilhas de Cristo, quer refletir a luz que há em Deus, que há em Cristo, como tal, devemos saber que temos que andar de cara descoberta. Cara descoberta, ser quem somos. Uma boa parte de nós, e numa grande parte dos momentos da nossa vida, a nossa tendência é encobrir o nosso rosto. É tapar a nossa vergonha. Encobrir a nossa timidez. Temos dificuldade em desvendar quem nós somos.
Temos que, como filhos de luz, como filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo, temos que realmente andar de cara descoberta, rosto descoberto. Para quê? Para refletir a glória de Deus. Para refletir, diz aqui, para refletir a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Amém? Somos transformados de glória em glória. Quando descobrimos a nossa cara, a promessa de Deus é que somos transformados de glória em glória. Há pessoas que não são transformadas de glória em glória, nem de coisa em coisa nenhuma, em coisa nenhuma. Seguem sempre igual, sempre igual, sempre igual. Porquê? Porque encobrem o seu rosto. A sua vida está encoberta. Usam de camuflagem. Dependendo do ambiente, assim podemos colocar. Temos todos essa particularidade, é incrível. Dependendo do ambiente, dependendo do entorno, podemos colocar a cobertura que mais nos apraz. A cobertura que mais nos favoreça. E dessa maneira estamos mais preocupados com os nossos prejuízos, com os nossos preconceitos, do que realmente em manifestar a glória de Deus. Porque aqui diz, porque é para manifestar a glória de Deus, que os filhos da luz têm de descobrir o seu rosto. Têm de desvendar-se quem são, diante de Deus e diante dos homens. Não podemos continuar a ser uma igreja encoberta, indivíduos encobertos, cheios de preconceitos, cheios de timidezes, cheios de pecados, cheios de mentira, cheios de tanta coisa da qual o Senhor não é refletido nessa luz, porque aí não há luz. Porque quando os filhos dos homens, quando os filhos da luz encobrem os seus rostos, deixam de ser filhos de luz e passam a fazer as obras das trevas. E não podem fazer as obras de luz, porque as trevas terminam quando entra a luz. E o oposto. E o oposto. Amém? Transformados. Transformados teremos que ser. O ser humano necessita de ser transformado. O ser humano não necessita de um tempo fora do ambiente habitual. O ser humano não necessita de mudar daqui para ali para dizer, agora vou-me sentir mais feliz. O ser humano não necessita de mudar de pontos geográficos. O ser humano não necessita de mudar de ambientes mais favoráveis ou menos favoráveis. O ser humano não necessita disso. O ser humano necessita de ser transformado. O que tu e eu necessitamos a cada dia, como filhos de luz, como filhos de Deus, se é que o somos, é de ser transformados. Amém? Transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso é o que nós necessitamos, todos nós. O resto é música. Podes dançar até com essa música que te toquem, mas dança somente porque é somente música. Todos os conselhos, todos os argumentos, todas as filosofias que te digam o contrário, é uma pura mentira. Porque a única coisa que transforma o homem interior, a única coisa que faz de nós pessoas completas, pessoas felizes, com o propósito definido, é o poder do Espírito Santo na nossa vida. E não há outra coisa, é tudo mentira. Podem-te cantar, podem-te tocar e tu danças se quiseres. Eu às vezes danço em determinadas músicas, mas quando chega a hora de sair do baile, eu saio do baile. É uma música que já não me interessa mais. Mas há pessoas que se deixam embalar por músicas harmoniosas. São fáceis de ouvir, colocam uma capa e dançam. São capazes de estar a noite inteira a dançar. Se ouvem o baile daquele lado, uma música mais agradável do outro lado, saem desse baile e entram no outro baile. Colocam a capa adequada e fazem parte daquele baile. E andam assim de baile em baile, de música em música, de argumento em argumento, de filosofia em filosofia, de estratagema em estratagema, sempre, sempre sem aceitar o poder do Espírito Santo nas suas vidas, que é o único que pode transformar realmente e fazer deles homens e mulheres valentes para o serviço do Rei e para poderem manifestar a luz de Cristo nesta terra. Amém? Não sei se todos podem dizer amém. Temos que ser como alguns servos de Deus. Primeiramente devíamos ser como Cristo, mas também como alguns servos de Deus, dos quais podemos tomar exemplo. 1 Tessalonicenses, outra coisa que devemos saber como filhos de luz. A primeira é que temos que descobrir o nosso rosto. A primeira não é por ordem cronológica, a ordem é aleatória. Eu digo primeira, como podia dizer a segunda ou a terceira. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 5 e 6. Todos vós sois filhos de luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Não durmamos. Há pessoas que estão adormecidas.
neste ministério, na igreja em geral, são embaladas muito facilmente e deixam-se levar no embalo. Não durmas, diz a palavra de Deus. Não durmamos como filhos de Deus. Não durmamos. Estejamos despertos. Estejamos conscientes, sóbrios. Busquemos ser partícipes, impedindo que a sonolência nos alcance. Queres que a sonolência te abandone? Sê partícipe. Participa e não fiques à beira do caminho. A palavra de Deus nos Evangelhos fala algumas vezes de pessoas que estavam à beira do caminho. O cego estava à beira do caminho, o coxo estava à beira do caminho, o paralítico estava à beira do caminho, o surdo estava à beira do caminho. Vários são os exemplos, e como não há por acasos, vários são os exemplos de que Jesus referencia na sua palavra, os Evangelhos, aliás, de que Jesus passava e dizia que algumas pessoas estavam à beira do caminho. Era necessário que essas pessoas entrassem no caminho, fossem partícipes do ministério, fossem partícipes do Evangelho, fossem partícipes da sua própria vida, dos milagres de Deus. E por isso elas não ficavam mais à beira do caminho, porque quando elas clamavam, quando elas levantavam a mão e diziam: Senhor, eis-me aqui também eu quero ser partícipe, eu não quero somente ficar à beira de um caminho do qual eu vejo passar, ouço falar, mas não entendo o que dizem. Não sinto o que sentem os outros. Não participo como os outros que andam no caminho podem participar. Então essas pessoas clamavam e Jesus o que fazia era trazê-las ao caminho. Porque na casa de Deus há lugar para todas as pessoas. Na casa de Deus não se esgotam os locais de trabalho. Na casa de Deus não se esgotam as habitações. Na casa de Deus não se esgota a comida nem a bebida. Na casa de Deus não há nada que se esgote, porque diz que dele é o ouro e a prata. Há pessoas que têm receio de entregar as suas vidas a Cristo com receio do que vai ser o seu futuro. Não querem ser partícipes, preferem viver uma vida sonolenta de vir ao culto ao domingo. É uma vida sonolenta. Durante a semana fazem tudo o que querem e lhes apetece. Estão inebriados pelo sono. Andam adormecidos. E creem que ao domingo vêm ao culto, ouvem a palavra, dizem amém e é o suficiente. Não! O suficiente é ser partícipe do reino de Deus. O suficiente é poder entregar as vidas a 100% nas mãos de Cristo. Isso é a suficiência. Porquê? Porque Ele é a nossa suficiência. Amém? E não tenhas medo. Não tenhas medo. Desperta, diz a palavra de Deus. Desperta tu que dormes. Não tenhas medo. Porque na casa de Deus não falta o pão. Na casa de Deus não falta, até mesmo trabalho não falta. Alguns dizem, infelizmente. E outros dizem, glória a Deus, porque eu gosto de trabalhar para o Senhor. Amém. Dá um aplauso a Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabes? Às vezes a mim também me entra aquele pavor, assim um início de pavor, como que dizendo, será que isto vai ter futuro? Eu hoje estou com esta idade, será que os meus filhos vão ter uma projeção, vão ter um lugar? Começa-me a entrar esse tipo de pensamentos. Eu tenho que repreender-me a mim próprio, em primeiro lugar, ao meu coração, repreender-me a mim próprio e logo de seguida ao pai da mentira, a repreendê-lo no nome de Jesus. Amém? Porque é engano, porque o Senhor já mais que uma, que duas e que três vezes me provou que está comigo. E quando eu tenho a prova que Deus está comigo, a quem temerei? Quem nos poderá separar do amor de Deus? Amém? Ninguém nos poderá separar do amor de Deus. E por isso é que eu te digo nesta manhã, eu gostaria que tu pudesses te colocar no lugar de um filho de luz. Não somente num lugar neste geográfico aqui, nesta cadeira onde estás sentado, mas na tua condição de ser humano, não somente sendo um ser humano, primeiramente ser um ser humano, mas de seguida um filho de Deus, um filho da luz, no qual o Senhor projetou na tua vida um pensamento sublime. E o pensamento foi, este que está destituído, este que está rejeitado, este a quem toda a sociedade não tem capacidade de lhe poder colocar no sítio que ele merece. Eu vou agarrar nele e vou projetar nele a minha glória. Amém? Projetar nele a minha glória, a minha luz, para confundir os sábios deste mundo, para confundir aqueles que creem que têm toda a sabedoria, aqueles que creem que têm todas as soluções para a humanidade. Eu vou confundi-los, porque eu vou agarrar naquele que era vil e menosprezado por eles e vou colocá-lo nos pontos
importantes para refletir a minha luz. Amém? E sabes porque é que eu te digo nos pontos importantes? Tu estarás a pensar para ser um líder, para ser um pastor, para estar atrás de um púlpito. Não! Os pontos importantes aqui é que a palavra de Deus diz que não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Amém? Os pontos importantes é que os filhos de Deus têm que dizer: eu estou aqui, eu sou filho de Deus, não tenho preconceito em o ser. Sei viver com muito e sei viver com pouco. Hoje tenho muito, amanhã tenho quase nada. Mas a minha alegria e o meu gozo e a minha vontade de servir a Deus é a mesma. Porque Deus é comigo todos os dias da minha vida. E por isso eu te digo, somos chamados para ser colocados em sítios importantes. Sítios importantes. E logo pensaremos, claro, lugares de destaque, de proeminência. Pois, bons empregos. Sim, para poder levar o Evangelho aos ricos. Não. Os lugares importantes são os lugares onde o Senhor nos coloca. Amém? Amém? Quando o Senhor agarra em nós e nos coloca num determinado lugar, a desempenhar uma determinada função, com uns determinados dons e atributos, quando o Senhor assim faz, é porque aquele lugar necessita de uma luz acesa. Podes crer nisto? Amém? Tu, como filho de Deus e filho de luz, tu és uma vela acesa. Deverás ser uma vela acesa. Então, o porquê de tanta dúvida, de tanta tristeza no teu coração? Quando o Senhor quer que tu sejas uma vela acesa, nesse lugar aí de onde estás. Muitos estão em lugares que esperam que venha alguém superior trazer uma luz maior, porque é superior. É um engano. Quando Deus nos agarra, em cada um de nós, e nos coloca num determinado sítio, é para que aí o reino de Deus possa ser manifestado, porque a luz de Cristo está em nós, porque somos filhos da luz, somos filhos de Deus, reflexos de Cristo. Amém? Por isso Ele nos deixou um exemplo, somos reflexos de Cristo. E tantas vezes deixamos que o nosso coração possa se enternecer por tantas e tantas outras coisas e perdemos a prioridade, perdemos o centro, perdemos o norte, como costuma dizer o povo, a bússola já não funciona. Estamos rodeados de tantas coisas, de tantos bens com que o Senhor nos tem agraciado, estamos rodeados com tantas bênçãos que chegamos ao cúmulo de já não ver bênçãos naquilo que são bênçãos. Já não vimos o valor das coisas que temos. Damos preferencialmente mais valor àquilo que não temos do que àquilo que temos. Esquecemos-nos com facilidade daquilo que temos. E olhamos para os demais e dizemos: eu não tenho nada se é ele que tem tudo. Porquê é que eu não mereço tanto como ele? Ele que até nem sabe fazer, nem sabe falar, e porquê é que ele tem e eu não tenho? E deixamos-nos perder assim. As trevas estão a sufocar-nos. Já não chamamos luz à luz, chamamos luz às trevas. Buscando fazer a nossa própria justiça. Isso é chamar luz às trevas. As trevas não são luz. A luz chama-se luz, as trevas chamam-se trevas. Tudo aquilo que procede do coração do homem normalmente é proveniente das trevas. Amém? Por isso, temos que conhecer e estar mais próximos do coração de Cristo, aonde só emana luz. Por isso, quando a igreja tem um encontro com Cristo, realmente aquilo que realmente para nós era luz, nos damos conta nesse momento que eram trevas. Quem sabe alguns de nós estão a necessitar de ter um encontro muito especial com Cristo. Quem sabe alguns de nós têm chamado trevas à luz e luz às trevas. Estamos confundidos. Trocamos as prioridades. Já damos mais valor àquilo que realmente não tem valor. Tem o seu valor no seu sítio. Não tem mais valor do que a luz de Cristo. Não tem mais valor do que as almas. Não tem mais valor do que a obra para a qual fomos chamados. Não tem mais valor. Cada coisa tem o seu valor. Cada coisa tem o seu lugar. Amém? Assim como a parábola que ainda no outro dia aqui foi falada, que realmente um homem tendo 100 ovelhas, a partir do momento porque é que uma foi mais importante que as outras todas? Porque era a prioridade dele, era aquela ovelha.
Amém? Quando nós sabemos definir as prioridades na nossa vida, é mais fácil refletir a luz de Cristo. Quando nós perdemos as prioridades da nossa vida, confundimos tudo, misturamos tudo e depois dizemos mal do A, do B e do C, porque estamos totalmente confundidos. Perdemos a prioridade, perdemos a direção. Não durmamos, mas vigiemos. Não vá ser que estejamos embalados por uma música dessas que nos faz dançar ao seu jeito. Muitas pessoas que andam a dançar há uma vida inteira, há uns anos consecutivos, dançam e dançam, dançam, mas não dançam segundo a música de Cristo. Dançam segundo a música do seu coração. Dançam segundo a música do seu próprio ser. A ver onde é que o baile vai terminar. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nada merecíamos. Estávamos destituídos. Mas o Senhor se compadeceu. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, e o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, escolhido por Deus. Somos nós que estamos aqui nesta manhã. Amém? Nós somos esse povo. Nós somos chamados desta maneira. Deus chama-nos nesta maneira. E nós como é que nos identificamos? De uma maneira muito mais baixa. Temos um muito menor conceito de nós próprios, como filhos de Deus, do que o próprio Deus tem de nós. Deus rotula-nos com estas particularidades, com estes nomes. Deus chama-nos disto que está aqui, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido por Deus, para manifestar as suas grandezas. Que privilégio! Mas muitas vezes nós, com as nossas prioridades totalmente trocadas, desviados do rumo, desviados do norte, desviados do sentido, desviados do chamado, rotulamos-nos a nós próprios com muito menos crédito que estas palavras nos vêm infundir. Estas palavras vêm-nos incutir de um crédito. Ouçam, eu escolhi-vos, eu separei-vos, foram adquiridos, diz a palavra de Deus, fomos adquiridos. Adquiridos quer dizer, podemos trocar por comprados. Fomos comprados. Deus comprou-nos com mais alto preço, com o precioso sangue de Cristo. Para quê? Para que manifestássemos a luz do reino de Deus, para que manifestássemos a luz de Cristo. Não deixemos que as prioridades trocadas possam manter-nos adormecidos, desvalorizando a nossa própria pessoa, o nosso próprio estatuto como filhos de Deus. Diz a palavra de Deus, a todos os que o receberam, deu-lhes o quê? A todos quantos o receberam? O poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é poder. Quando o ser humano assume essa condição, que é filho de Deus, ele não precisa sequer de invocar o poder, porque o poder já está nele, porque ele é um filho de Deus convencido, convicto. Amém? Muitas vezes ouvimos dizer, eu tenho poder, eu posso, eu faço. O Filho de Deus não precisa de dizer, a não ser contra o reino das trevas, que é o Filho de Deus e que tem o poder sobre o reino das trevas. Mas, no nosso dia-a-dia, nem sequer temos que o fazer, porque diz a palavra de Deus que foi-nos dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, quando tu ouças falar de quem és tu, ou quando alguém te pergunte quem tu és, eu vinha nesta manhã a pensar no carro e vinha a pensar isto. Tantas e tantas vezes somos confrontados com tantas e tantas situações de perguntas. Não é? A gente trabalhamos todos, é evidente, ou seja, aqui ninguém está
sem fazer nada, não é? E contactamos pessoas. E muitas vezes as pessoas, mas quem é o Senhor? Quantas vezes nós somos, em vez de dizer eu sou o Vítor Pinto, porque eu sou filho de Deus, quanto mais glorioso seria eu poder, nesse momento, dizer eu sou filho de Deus e chamo-me Vítor Pinto. Amém? Estão a perceber? Eu sou um filho de Deus e chamo-me Vítor Pinto. Mas nós temos as coisas trocadas. Eu chamo Vítor Pinto. E lá mais para a frente na conversa, se calhar a gente mete aí a palavra de Deus por meio. Verdade ou mentira? Eu creio que é comum a todos. Menos a uns que a outros, mas é comum a todos. Esta nossa aptidão de avançarmos com o nosso nome, que nos foi atribuído por alguém, pelos nossos pais. Antigamente diziam que eram os padrinhos que davam o nome à pessoa. Enfim. Glória a Deus. Amém? Jó capítulo 18, versos 5 e 6. Antes não éramos nada e agora somos povo de Deus, eleito e escolhido. Jó 18, 5 e 6. Que a luz dos ímpios se apaga e a faísca do seu lar não resplandece. A luz se escurece nas suas tendas e a sua lâmpada ao lado dele se apaga. Assim diz a palavra do Senhor. A mim me gostaria que cada um de nós pudéssemos refletir nesta palavra. Sabes? Aquele que opta por não aceitar a Cristo, por não aceitar ser um filho de Deus, continuar toda a sua vida negando, rejeitando ser, ou negando ou rejeitando aceitar e tomar posse do privilégio que já lhe foi conferido na cruz do Calvário, a todo esse, o Senhor diz isto: a luz dele se apaga. Ele não tem mais luz. A luz do ímpio se apaga. Vive na escuridão, ensombreado. E a faísca do seu lar, curiosamente passa da palavra ímpio para lar. Aqui já estamos a falar em lar, família, casa, filhos, matrimónio, irmãos, convivência de irmãos. Apaga-se a faísca. Então eu creio que isto deve nos preocupar a todos. Diz que não resplandece. A luz se escurece nas suas tendas e a lâmpada ao lado dele se apaga. É que já não basta que a lâmpada dele está apagada, como a lâmpada que está ao lado se vai apagar. Que tremenda que é a palavra de Deus. Quando nós deixamos, como filhos de Deus, de buscar ser essa luz, buscar ser o reflexo de Cristo, buscar humilhar-nos diante do Senhor para que o seu favor possa vir sobre a nossa vida e reacender ou acender essa luz que é proveniente dele na nossa vida, é proveniente de um relacionamento que esse filho tem com o seu pai. Quando nós deixamos de o fazer, quando nós não buscamos essa luz, voltamos-nos para esta condição. A nossa luz apagou-se. Às vezes temos que nos vestir de uma forma esplendorosa para que reparem: eu estou aqui, eu tenho luz, hein? Olha como é que eu venho vestido, olha que bem que eu pareço. Sepulcros caiados preocupam-se mais com o exterior do que com o interior, porque neles a luz já não existe, então têm a necessidade de se evidenciar e dizer: eu estou aqui, eu já cá estou há muitos anos, sabes? Muita experiência. Mas a luz, em definitivo, poderá ser que esteja apagada. A luz do seu lar, a faísca, que faz com que resplandeça, também se apagou, já não há faísca. E aquele que está ao seu lado, apaga-se também.
Este é um problema sério que toca a nós todos como indivíduos, filhos de Deus, na presença do nosso Pai nesta manhã. Não vale a pena querer evidenciar o exterior. E quando tratamos de o fazer, vamos de encontro àquilo que já falámos anteriormente. As prioridades estão trocadas. E por isso, o profeta dizia: é porventura tempo de vós apainolardes as vossas casas? Quando o templo de Deus, a casa do Senhor, está em ruínas, está destruída? É porventura tempo de vocês terem como prioridade o vosso próprio exterior, o vosso próprio reflexo, o reflexo do vosso coração? Claro, porque quando o coração reflete algo que não é bom, tratamos de quê? De pôr a capa adequada. E a capa, muitas vezes, é apainelarmos a nossa casa, é embelezarmos o nosso exterior, tentando refletir aquilo que não é. Tentando dizer e chamar a atenção para coisas que, na verdade, não são reais. Porque muitas vezes estamos tristes e queremos aparentar alegria. Muitas vezes estamos sujos e queremos aparentar limpeza. A limpeza começa de dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Sabemos que há muitas pessoas que tratam mais de prioritariamente limpar o de fora e deixar o de dentro. O de dentro fecha-se a porta à chave e não entra. Então, mas podemos entrar? Não, nem sei onde é que pus a chave agora. Porquê? Porque sabemos que está sujo. É necessário, como já falámos, de andarmos de rosto descoberto. Queremos refletir a luz de Cristo. Rosto descoberto. Rosto descoberto. É necessário que não adormeçamos. E é necessário que entendamos que fomos chamados como povo eleito, escolhido, para refletir não a nossa própria luz, mas a luz de Cristo na nossa vida. É importante que entendamos estas coisas. Nada faz sentido no reino de Deus se aquilo que tratamos de projetar é a nossa própria imagem e a nossa própria pessoa. Tudo fará sentido quando entendamos que quanto mais mingarmos e mais Cristo cresce em nós, então sim, aí podemos manifestar a glória de Deus. Aí faz todo o sentido. A luz dos ímpios se apaga. Já não há faísca. E aquele que está ao seu lado se apaga também. Reacende a luz de Cristo em ti. Reacende essa chama. Busca ao Senhor teu Deus. Clama-lhe por misericórdia. Busca reacender-te. Devemos todos fazê-lo. Livro de Êxodo, capítulo 10. Olha uma promessa tremenda para os nossos dias também. Êxodo, capítulo 10, verso 22 e 23. E diz a palavra do Senhor: estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Olha agora. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Amém? Queres ler comigo esta parte do verso? Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Era o caos. À sua volta era o caos. Parecia que tudo ia ruir. A palavra de Deus veio com muita firmeza. E diz que houve trevas. Mas diz que os filhos de Deus, aqueles que confiaram, diz que nos seus lares, nas suas habitações, havia luz. Assim é todo aquele que tem a sua vida confiada em Cristo. Pode estar rodeado de trevas, mas na sua habitação permanece a luz de Cristo. Amém? Esta é uma promessa. Essa é uma promessa para que tu ponhas a tua cabeça de fora deste mar que está revolto. Que estamos às vezes com dificuldade até de poder respirar, porque o ser humano só tem uma certa capacidade para aguentar sem respirar debaixo d'água, não é? E tem que vir ao de cima, porque se não vier ao de cima sufoca. E o Senhor está-te a dizer nesta manhã que tens que colocar a tua cabeça de fora. Tens que vir à luz de Cristo.
Tens que respirar do seu oxigênio. Para quê? Para poder enfrentar tudo o que está à tua volta e que são trevas. E que muitas vezes te trazem confundido. Muitas vezes trazem-te já que nem consegues respirar. Já não sabes qual é a direção a seguir. Já não sabes em quem confiar. Temes por todo o lado. Não faz sentido nada na tua vida. Pois o Senhor nesta manhã está-te a dizer: põe a tua cabeça de fora desse mar revolto e respira o meu oxigênio. Vê a minha luz. Olha como eu olho. Sente como eu sinto. Fala como eu falo. Amém? Amém. Isto é para o qual fomos chamados. Ser luz em Cristo. E poder respirar. Poder ser partícipes. Não adormecidos. Partícipes. Efetivos partícipes. Cada um abraçando o ministério, a incumbência, a tarefa que Cristo lhe dá e que lhe põe nas suas mãos. Cada um sabendo que quando vai destinado a uma tarefa, é para que seja motivo de luz nessa tarefa. É para que seja motivo de regozijo nesse lugar onde vai. Porque aí é necessário que vá uma candeia. E não se acende uma candeia para se esconder lá a seguir debaixo de uma mesa. Não. Uma candeia coloca-se no ponto mais alto. Amém? No ponto mais alto. No ponto em que vais estar visível. Visível. Muitos preferem dizer: não, eu prefiro permanecer invisível. Ou seja, a mim, se me virem, melhor ainda. Não, não. Isso é estar à beira do caminho. Isso é negar o propósito de Deus. Isso é uma desculpa esfarrapada. Isso é um sentimento de fracasso. Isso é sentimento que não pertence a Deus. Deus trouxe-te para te colocar num lugar de destaque. Não num lugar de destaque profissionalmente falando ou na hierarquia da igreja, mas num lugar de destaque porque tu és luz, porque tu és um filho de Deus, porque tu és uma candeia que tem que estar acesa. Ao pé de um, ao pé de dois, ao pé de uma multidão. Mas a tua luz tem que estar acesa. Amém? Muitos são colocados ao pé de um e dizem assim: não aceito ser colocado ao pé de um. Eu tenho luz para dar a muitos mais. E aquele coitado fica em trevas. Mas aquele homem deixou as 99 e foi em busca daquela ovelha. Então, quando tu és colocado ao pé de uma pessoa que até nem gostas, não vês bem, até respira um bocado mal, é como o Paulo costuma dizer. Como é que é, Paulo? É de... Não, mas a outra da cara, do semblante, incomodativo de... Não, como é que é? É incómodo de ver, até pode ser uma pessoa incómoda de ver, não importa, mas tu foste chamado para ali, para estar naquele lugar, porque aquela pessoa necessita da tua luz, de Cristo, amém? De Cristo, aquela que é refletida através de ti. Queres ser um filho de luz? Amém? Põe o teu braço no ar, se queres ser um filho de luz. Vamos, a luz está a ganhar aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a luz está a ganhar. E quando há luz, terminam-se as trevas, glória a Deus, é nesta promessa que vivemos. Glória a Deus. Vamos para uma parte da Bíblia que todos nós conhecemos, em Mateus 6. Estamos quase a terminar. Filhos de luz. Fala dos olhos, já sabemos, não é? Mateus 6, 22, 23. A lâmpada do corpo são os olhos, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há, são trevas, quão grandes são essas trevas. Amém? Muita atenção, que somos chamados a ser filhos de luz. Somos chamados a ser luz. Somos chamados a ver como é que vimos. A ver como é que vimos. Muitas vezes nós somos olhos uns dos outros. Amém? Somos olhos uns dos outros. Há pessoas, alguns crentes, filhos de Deus, egoístamente dizem: não, eu pela minha vida, cada um pela sua. Tremendo egoísmo. Somos chamados a ser olhos uns dos outros. Amém? Por isso é que somos chamados a ser luz no mundo em trevas. E porque há muitos olhos que estão em trevas, terão que ser os olhos daqueles que não estão em trevas a poder conduzir aqueles que estão. Amém? Mas quando os nossos olhos não são bons, como vamos conduzir? Como vamos conduzir-nos a nós e conduzir os demais? Se os nossos olhos não são bons. E não estamos a falar em termos de optometrias e... Não estamos a falar dessas coisas. Estamos a falar de olhos que muitas vezes
não são puros, não tentam ver as coisas do ponto de vista e do prisma mais santo. São olhos que constantemente veem tudo mal, constantemente negam a obra de Deus pela forma como olham as coisas, constantemente buscam o erro, constantemente buscam a falha, quase nunca buscam ver o propósito, ver o privilégio, quase nunca buscam ver a perfeição numa certa situação. Não, sempre o erro, a falha. E disso estamos nós já fartos, cada um de nós na nossa vida pessoal, de falhas e de erros. E é Deus quem nos vem dizer: oi, vocês eram assim, mas já não são mais. Vocês eram fracasso, mas já não são mais. Em vocês tudo era trevas, mas já não são mais. Foi Deus quem nos veio chamar assim. Foi Deus quem nos veio chamar nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, eleito. Amém? Então, atenção aos nossos olhos. E para terminar, o Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz. Vamos ler todos este Salmo. O Senhor é a minha luz. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Dá um aplauso a Cristo nesta manhã.